Pessoal, e aí? Tudo beleza? Como estão todos por aí? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alimentação. É um assunto que eu adoro falar, vai ter muita dica legal para vocês, a importância de vocês se alimentarem bem, comerem comida de verdade e como isso pode influenciar não só na sua performance esportiva, mas também para aguentar a correria do dia a dia e deixar você mais forte. Então não sai daí, me acompanha que tem muita coisa legal no vídeo de hoje. Vai começar. Roda a vinheta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece ou nunca passou por este canal, meu nome é Rodrigo Ali, sou personal trainer e estou gravando esta sequência de vídeos para levar para você o melhor e mais moderno do treinamento físico desportivo. Assuntos de bem-estar, assuntos de saúde. Tá legal? Então, se você gostar do que vem aqui, se inscreve aqui no canal, curta e ative as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você vai receber um aviso. Tá legal? E se você ainda assim gostar do que ver aqui, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível, que assim você vai estar ajudando a levar informação boa para o maior número de pessoas possível. Legal? Espero que vocês estejam bem por aí. Continuamos aqui no improviso, na varanda gourmet, como alguns aí já falaram. Pediram até para fazer um vídeo fazendo um churrasco na minha varanda gourmet. E este vídeo me deu uma ideia. Por que não falar sobre alimentação? E cá estou eu. O tema da aula de hoje é alimentação. Olha que legal. É um assunto muito legal. Sempre gostei de estudar sobre alimentação e acho de verdade que a alimentação é mais do que 50% do nosso sucesso, do seu sucesso. Então, se você busca não só performance, mas se você quer melhorar a sua saúde, você tem que começar pela alimentação. É com certeza mais do que 50% do seu sucesso. Eu acredito muito nisso. Então, gente, tudo que eu vou falar nesse vídeo é um pouco de experiência prática e de estudo, claro, teórico. Eu gosto de pesquisar sobre esse assunto, eu leio bastante sobre esse assunto. E o meu intuito com essa aula não é induzir você a seguir uma dieta ou outra dieta, mas é trazer informação e fazer com que você, a partir daí, procure um profissional especializado, um nutricionista, e aí você tire as suas dúvidas com o nutricionista e faça um planejamento alimentar de acordo com a sua necessidade, certo? Bom, de uns anos para cá, se você não me conhece, eu venho fazendo alimentação low carb. Comecei em 2017 a seguir essa linha low carb. E para vocês terem uma ideia, em 2017 eu estava pesando 87 quilos quando comecei. E eu comecei a fazer a low carb por quê? Porque eu já estava me dedicando bastante às corridas, mas eu queria perder peso e eu queria melhorar a performance e eu ia fazer a minha primeira maratona. Em 2016 eu fiz minha primeira maratona, que foi do Rio de Janeiro. Aí eu tomei gosto, eu falei, bom, para eu melhorar meu tempo na maratona, eu tenho que estar mais leve. Fora isso, eu tinha que render melhor, porque eu acordo muito cedo, rotina de trabalho muito puxada, vou dormir muito tarde. Então
como eu já tinha essa ideia de que a alimentação, para mim, digamos, a maior parte do nosso sucesso, então eu falei, preciso mudar de algum jeito minha alimentação. E aí eu comecei a estudar sobre dietas, sobre alimentação um pouco mais profundamente e comecei a ler sobre dietas low carb, jejum intermitente, e comecei a estudar um pouquinho isso. Um pouquinho não, bastante. Não vou ser modesto nisso não, estudei bastante. Então, em 2017, comecei a fazer low carb, pesando 87 quilos, e um ano depois, sem fazer coisas mirabolantes, sem muito, digamos, sem privações, sem muito esforço, eu estava pesando 72 quilos. Emagreci 15 quilos em um ano. Tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, 72 quilos era o meu peso com 20 anos. Eu estou com 38 anos, quase 39. A última vez que eu pesei 72 quilos eu tinha 20 anos de idade. Eu ainda era atleta de natação na época. Nadava aqui na Hebraica, em São Paulo, aliás. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Eu tenho que seguir uma alimentação saudável, e a gente já vai falar sobre o conceito de saudável. Eu tenho que estar mais leve, e eu tinha também uma coisa que eu coloquei para mim, eu não quero tomar suplemento nenhum. Também foi uma meta que eu coloquei. Eu quero chegar no melhor da minha performance sem tomar nenhum tipo de suplemento. Então o que eu comecei a ler e achar legal, principalmente na alimentação low carb? Que eles preconizam, as pessoas que seguem essa linha de alimentação, elas preconizam que você coma comida de verdade. Então esse é o primeiro e talvez o maior conceito da aula de hoje, que eu queria que vocês levassem aí como o principal dessa aula. Tente sempre se alimentar com comida de verdade. Se você nunca ouviu essa frase de efeito, ela tem sido bem divulgada nos últimos anos aí, que é: descasque mais e desembale menos. Algum nutricionista marqueteiro deve ter criado isso, mas legal, faz sentido. Então, e o que a gente quer dizer quando quando a gente fala se alimente de comida de verdade? É para você se alimentar com coisas que a natureza te dá, ou te daria. Então, raízes, carnes, ovos, peixes, frango, esse tipo de coisa que você já encontraria ou deveria encontrar pronta na natureza. Certo? Esse digamos, a lição principal da aula de hoje. Tá? Ah, mas eu sou vegano, não me alimento de carne nem como ovos. Ok, busca na natureza o que você conseguir de melhor. Aliás, é isso que os veganos fazem. Os vegetarianos também. E não tem nada de errado nisso, né? Pelo contrário, a ideia é essa mesmo, que vocês busquem aí comer comida de verdade. Evitem alimentos industrializados, evitem alimentos processados, esse tipo de coisa. Independente da linha que você segue ou pretenda seguir, eu acho que isso é muito importante. Tá? Por isso que eu estou destacando, por isso que esta é a nossa dica de ouro. Se alimente com comida de verdade. Beleza? Então esse é o conceito principal da aula de hoje. Então, desde 2017 eu venho seguindo essa linha low carb. E, só para lembrar aqui, eu não acho que você deva fazer uma alimentação low carb, tá? Eu acho que você tem que fazer o que faz bem para você. Se faz bem para você fazer uma alimentação high carb, low fat, faz esse tipo de alimentação, certo? Não tem certo e errado, pessoal. Em todos os meus vídeos eu acho que eu falo isso. Vocês precisam se conhecer muito bem. Se vocês tiverem um autoconhecimento,
vocês vão poder seguir por um caminho ou por outro, em todas as variáveis da sua vida. Alimentação, esporte, trabalho, família, tudo. Você primeiro tem que se conhecer, certo? Para você saber para onde você vai. Então, que eu sugiro que você, que linha de alimentação eu sugiro que você faça? A linha que te faz bem. Para mim, a low carb encaixou direitinho. Às vezes variando para uma cetogênica. Eu já vou falar a diferença entre elas aqui. Para você, talvez não. Então não tem problema nenhum. Nós somos diferentes. Né? Não tem certo e errado. Tem o que é bom para você e o que não é bom para você. Olha que bonito isso. Hã? Muito bem. O que aconteceu quando eu passei a fazer low carb? Perdi esses 15 quilos em um ano mais ou menos e comecei a manter. Achei que 72 estava bom e realmente hoje eu estou entre 72 e 75 quilos mais ou menos. Em períodos pré-competitivos eu fico um pouco mais magro, um pouco mais leve, até porque o volume de treino aumenta um pouquinho mais. Então eu percebi que eu acordava mais disposto para trabalhar, eu ficava menos cansado durante o dia. Então esse tipo de coisa foi me animando mais, além da perda de peso, além da melhora de performance, foi me animando. Então, quando a gente vai vendo os resultados, vai colhendo os resultados, a gente vai ficando mais estimulado. Então, desde 2017 eu sigo essa linha de alimentação, certo? Muito bem. Aí, queria falar com vocês um pouquinho também sobre o conceito de saudável. Por que eu quero falar isso com vocês? Porque o conceito de saudável, pessoal, tem a ver com a nossa história de vida, com a nossa experiência de vida. Como tudo na vida, né, aliás. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, quem segue uma alimentação low carb acha granola uma coisa não saudável. E se você é uma pessoa que leva uma alimentação, digamos, talvez vegetariana, talvez vegana, você vai falar, não, granola é super saudável. Vocês estão entendendo a diferença? Saudável é relativo. Para mim, bacon é saudável. Para você, talvez não, seja um veneno. Entende? Isso tem a ver com a nossa experiência de vida. Não tem nada de errado nisso. Né? São só visões diferentes. Não tem problema nenhum. E você gostar de bacon e eu não gostar, por exemplo. Ou achar que não é saudável. Mas eu queria que vocês entendessem que o conceito de saudável é relativo. Né? Pensa nisso, com a visão, com a cabeça mais aberta. Porque é isso, gente. Saudável é relativo. Sei lá, uma pessoa que leva uma dieta carnívora, por exemplo, segue uma linha mais carnívora, escuta falar em suco detox, vai falar, meu, suco detox? Não é saudável isso. Você entende como é relativo isso? Então o conceito de saudável é muito relativo, tá? Por isso que eu gostaria que vocês levassem dessa aula esta ideia principal, que é comer comida de verdade, independente da linha que você segue ou que você pretenda seguir, certo? Muito bem. Outra coisa bacana que aconteceu comigo, e se não aconteceu com você, eu espero que aconteça, e tem a ver também com comer comida de verdade, é evitar ou não consumir nenhum tipo de suplemento. Por que isso? Porque se você se alimenta da maneira adequada, se você come a maior parte do tempo comida de verdade, você não vai precisar mais gastar dinheiro com suplemento. Né? De novo, um produto industrializado, muitas vezes tem um monte de porcaria lá que você nem sabe, corante, açúcar com outro nome, não importa. Ah, Rodrigo, mas eu tomo whey, e a whey que eu tomo é importada, hidrolisada, isolada. Gente, você pode conseguir proteína de uma infinidade de alimentos, quantidades altas. Se você não come carne, por exemplo, se você come carne, você pode consumir proteína de comida de verdade, não é difícil, gente.
Cozinhar um ovinho é tão fácil. Você pode levar para tudo que é canto um ovo cozido. Né? Acho que não tem muito mistério, muito segredo. Então, outro conceito importante. Tentem não consumir suplementos alimentares. Tá? A não ser que você seja um atleta de ultra performance. Aí eu até acho que o suplemento se encaixaria em algum momento ou outro. Mas eu conheço inúmeros atletas de altíssimo rendimento e eles têm performance, né? Vivem disso, são atletas profissionais que não tomam nenhum tipo de suplemento e têm performance, tá? E performam de maneira assim, exemplar, absurda. Então, você consegue ter performance, você consegue ter melhora do seu rendimento, seja para o trabalho, seja para o esporte, sem o uso de suplementos. Isso também é uma coisa bacana que eu gostaria que vocês levassem dessa aula, tá? Nada contra a indústria de suplementos, eu sei que tem gente que precisa ganhar dinheiro com isso, mas eu acredito que a gente consegue se alimentar de uma maneira mais natural. E desta maneira você evita tomar suplemento com corante, com açúcar, esse tipo de coisa. Sempre tem alguma coisinha lá que não vai ser legal ou que não é o natural para o nosso organismo, certo? O que eu acho na verdade é que o suplemento ele é só prático, né? Se você chegar para mim e falar, Rodrigo, eu não tenho tempo de cozinhar, não dá, realmente, pela praticidade eu até acho que o suplemento se encaixa na rotina. Agora, de novo, gente, cozinhar um ovinho, cozinhar uma batata doce, uma raiz, uma mandioquinha, sei lá, uma mandioca, enfim, não é difícil, né? Acho que a gente consegue. Beleza? Então essa era outra ideia importante aí da aula de hoje. Então, comer comida de verdade foi a primeira, evitar comer usar suplementos, segunda ideia de hoje, certo? Muito bem. Que mais que eu ia falar? Diferença entre... Aliás, por definição, vamos lá. O que é uma dieta low carb? Por definição, uma alimentação low carb. E de novo, não é uma dieta da moda, tá? Muita gente fala que isso começou agora, tá? Mas não começou. É uma coisa que já vem há muitos anos. Assim como o jejum intermitente, é uma coisa que eu vou falar um pouquinho aqui também. Mas na alimentação low carb, pessoal, a ideia é que você consuma até 140 gramas de carboidratos por dia, mais ou menos isso, tá? Isso, por definição, é alimentação low carb. Então você come sim carboidratos, tem alguns aplicativos aí que podem te ajudar se você quiser entender um pouco mais sobre isso, qual a quantidade de carboidratos que tem em cada alimento. Então tem alguns aplicativos que podem te ajudar nisso, pelo menos no começo, se essa for a sua ideia, tá? Uma coisa bacana a falar, muita gente às vezes pergunta, né? Mas eu não posso comer carboidrato. Você pode comer carboidrato, né? A sugestão é que você escolha bons carboidratos. Então, para você ter uma ideia, um pão francês tem 50 gramas de carboidrato, tá? Aí você fala, bom, eu poderia comer um pão francês então? Se eu posso consumir até 140, o pão francês tem 50, ok, se eu consumir um pãozinho por dia? Sim, falando só de carboidratos, ok. Mas, falando em farinha de trigo, seja ela branca ou integral, gordura vegetal hidrogenada e, não sei, talvez algumas outras coisas que tenha no pãozinho francês, não seria o carboidrato ideal para ser consumido, tá? Você pode comer um pão francês, claro que você pode. De novo, não estou falando para você não comer pão francês. Estou falando que se você seguir uma linha low carb, o pão francês não é a melhor opção para você. Tá? Aí você opte por uma raiz, talvez uma batata,
Para vocês terem uma ideia, 100 gramas de batata só tem 20 gramas de carboidrato. Olha que legal. Então muita gente acha que nunca mais vai poder comer batata. Claro que você não vai comer batata frita, né, gente? Não é essa a ideia. Cozinha a batata, né? 100 gramas de batata tem 20 gramas de carboidrato só. Certo? Você pode comer uma fruta com baixo índice glicêmico. Então você pode comer carboidrato, se você faz ou pretende fazer low carb. Certo? Muito bem. Dieta cetogênica. Qual que é a diferença da low carb para a cetogênica? A cetogênica ela é mais restrita em carboidratos. Aí você, por definição, consome até 50 gramas, mais ou menos, de carboidrato por dia. Tá? Essa é a cetogênica, ela é muito mais restrita em carboidratos. Aí nós temos carnívora, que é uma alimentação à base de carne mesmo. Carne, não tem verdura, não tem fruta, não, é carne. Tá? Aí tem os vegetarianos, que se alimentam de vegetais, frutas, mas também consomem alguns produtos de origem animal, ovos, queijos, né? Que aí vai leite. Então os vegetarianos consomem. E tem os veganos, que não consomem nenhum tipo de produto de origem animal. Tá? E, enfim, aí, gente, é claro, tem gente que opta por um tipo de alimentação ou por outro tipo, simplesmente por saúde física. E tem pessoas que optam por ideologia, por achar que, né, por exemplo, vou me tornar vegetariano porque eu acho errado matar animal para comer. Uma ideologia. Tudo bem. Não tem nada de errado nisso. É a sua visão de vida, eu respeito, né? Tudo bem. E eu não vou entrar nesse mérito aqui. Se você vai seguir uma linha ou outra por ideologia ou apenas por achar que vai te deixar mais saudável, vai em frente. Eu respeito muito isso e te dou um super incentivo, tá? Segue aquilo que te faz bem. Se te faz bem ser carnívoro, faz carnívoro. Faz carnívoro. Se te faz bem ser vegano, seja vegano. Sem problema nenhum. Tá bom? E outra coisa, pessoal. A gente pode em momentos estar mais numa dieta carnívora, em outros momentos optar pela cetogênica, outros momentos optar por mais carboidrato, high carb, outros momentos low carb. A gente pode sim fazer umas variações, digamos assim, ou períodos em determinado solo, digamos assim. Então tem períodos que eu estou pisando mais na low carb, tem períodos que eu estou pisando mais na cetogênica. A gente pode fazer isso, claro que sempre com orientação de nutricionista. Tá? Não fica variando também de um dia para o outro, entendeu? Porque o seu organismo também às vezes não vai entender muito o que está acontecendo, tá? Se você vai optar por seguir uma linha, então fique nessa linha por um tempo. Veja as adaptações, dê tempo para o seu corpo se adaptar e aí vá fazendo os ajustes necessários. Tá legal? Muito bem. Jejum intermitente. Jejum intermitente. Esse é um assunto polêmico. Muita gente torce o nariz quando você fala que faz jejum. O que eu posso falar para vocês sobre jejum, da minha experiência prática e teórica, pessoal, é o seguinte. Você pode fazer jejum, você pode treinar em jejum, né? Sim. Minha resposta para essa pergunta é sim. Você pode treinar em jejum. Agora, Rodrigo, é melhor treinar em jejum do que treinar alimentado? Não, não é melhor. Não é melhor. Essa é a minha resposta para esta outra pergunta. Tá? Por quê?
Vamos lá, primeiro, se você vai optar por fazer jejum, você tem que saber por que você vai fazer jejum. Se você pretende fazer jejum para emagrecimento, talvez não seja a melhor estratégia. Isso é importante, hein, gente? Muitas pessoas ainda acham que o jejum intermitente é só para emagrecer. Não é. Ele pode ser sim uma estratégia de emagrecimento, mas não sozinho. Você tem que mudar os seus hábitos alimentares. Não adianta só se privar de comer, só se privar de se alimentar. Você não vai emagrecer só fazendo isso. Você precisa restringir carboidratos ruins, você precisa restringir farinha, derivados de trigo, se essa for a sua opção. Primeira coisa. Segunda coisa, então, vamos lá, se você pretende fazer um jejum, uma vez por semana, 2 vezes por semana, enfim, você precisa se alimentar de uma maneira coerente ao jejum intermitente. Tá? Outro ponto. De novo, voltando naquela pergunta. É possível a gente treinar em jejum? Sim, é possível, e vou te falar uma coisa, é libertador você saber que você não precisa de pré-treino se você não tiver tempo para isso. Pessoal, imagina que você janta às 10 da noite e você vai treinar 7 da manhã. Você acha que o seu corpo não tem substrato energético suficiente para fazer uma atividade física? Ainda que seja intensa? É claro que tem. E digo mais, se você faz isso, você vai otimizar a queima da gordura corporal. O seu corpo, ele vai parar de consumir carboidrato e vai dar preferência a consumir gordura. Sua gordura corporal, se você treinar desta maneira. Tá? De novo, não adianta só fazer jejum e sair treinando. Você precisa se alimentar de uma maneira adequada ao jejum. Certo? Agora, as coisas boas do jejum. Primeiro, que eu já falei, liberdade. Você começa a perceber que você não precisa de pré-treino. Ninguém precisa de pré-treino, gente, para treinar. Se você pesquisar aí Dr. Souto, que é um cara que fala muito sobre jejum intermitente e dieta cetogênica, dieta low carb, o Dr. Souto fala o seguinte: come uma banana com aveia um pouquinho antes de treinar, sai para treinar, vai fazer sua musculação, seu aeróbio, enfim, qualquer coisa dessas. 1h e 15 toma um remédio que induz o vômito. Não é para fazer isso, gente. Não é para fazer isso. É um experimento que ele fez, tá? Estou dando um exemplo aqui. Mas você vai ver que a sua banana com aveia continua do mesmo jeito. Você não absorveu nada do que você comeu 1 hora atrás. Tá? Então assim, não precisamos de pré-treino, não precisamos. Tá? É claro que você precisa adaptar o seu corpo a isso. Não recomendo, se você pretende fazer jejum intermitente, não recomendo que você saia fazendo jejum do nada. Tenta uma vez por semana, veja se é para você, como qualquer tipo de linha alimentar que eu segui aqui, que eu falei aqui, que eu citei aqui, tá? Veja se é para você. Às vezes o jejum não é para você, e tudo bem. Às vezes a low carb não é para você, e tudo bem. Você pode ser saudável do mesmo jeito. Lembra do conceito de saudável? Ele é relativo, gente. Então, de novo, para algumas pessoas pode funcionar o jejum, treinar em jejum, para outras não. E tá tudo bem. Beleza. Ah, mas eu vi no Instagram que o fulano está fazendo jejum. Para de acreditar em Instagram. Se você não conhece a fonte, não acredita. É isso, gente. No Instagram vale mais o que você mostra do que o que você é.
Presta atenção nisso. No Instagram, vale mais o que você mostra do que o que você realmente é. Vocês sabem disso, né, pessoal? Rede social tem lá a sua importância, pode ser um business, mas tem, né, muita coisa ruim também. Sejamos honestos. Como aqui no YouTube também, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Então, o jejum sim, ele é possível, não é melhor nem pior, tá? Hoje o que eu faço? Eu já fiz provas em jejum, já fiz muitos treinos em jejum. O que eu faço hoje? Eu respeito o meu corpo de uma maneira muito simples. Se eu tenho fome, eu como. Se eu não tenho fome, eu não como. E eu acredito que deveria ser assim, independente da linha que você siga. É simples, gente. Ontem eu fui jantar tarde, aí acordei cedo hoje, comecei a trabalhar. Eu tenho que tomar café da manhã? Quem falou que eu tenho que tomar café da manhã? E se eu não tiver com fome e quiser almoçar direto? Qual o problema? Vocês percebem como a gente muitas vezes se prende a padrões que a gente nem sabe por quê, gente? Esses, por exemplo. Por que você tem que tomar café? Por que você tem que almoçar? Tomei um baita de um café da manhã. Foi um brunch, sei lá. Um pequeno almoço, como os portugueses gostam de falar, né? Esse nome é legal, pequeno almoço. Por que eu tenho que ir 1h comer de novo, me alimentar? Por quê? E se eu não tiver fome? Eu tenho que fazer isso só por rotina? Não, claro que não. Então, gente, eu queria que vocês levassem essas reflexões aí do vídeo de hoje, da aula de hoje. Primeiro, porque de novo, eu acredito que alimentação é mais do que 50% do seu sucesso. Seja para performance ou seja para aguentar a correria do dia a dia. A gente tem que ser coerente com a gente, né? Se você quer ter mais disposição, se você quer ter mais vitalidade, você tem que buscar primeiro nas fontes de alimentação. O que você coloca para dentro de você é o que vai se mostrar para o mundo, né, gente? Então, de novo, a alimentação para mim sempre foi um assunto que me agradou muito. Quando eu fui nadador, há um tempinho atrás, aí, uns 20 anos atrás, e eu comecei a seguir uma dieta mais balanceada com um nutricionista, minha performance na natação começou a melhorar muito. Parece que uma nova porta se abriu para mim. Eu falei, gente, é tão importante a alimentação, eu tenho que prestar mais atenção nisso. Então já faz aí uns 20 anos que essa porta se abriu para mim, e aí depois eu fiz faculdade de educação física, e na faculdade também nós temos aí um ano de matéria, né, de nutrição, então foi outra coisa bacana para mim. E depois de formado, ainda como atleta, corredor amador, maratonista, eu fui buscar conhecimento e estudar, me aprofundar um pouco mais nisso. Continuo estudando, gosto de fazer isso. Então, é um assunto que me interessa muito. E aí eu falei, por que não gravar uma aula falando sobre isso? É isso. Então deixa eu ver aqui na minha colinha se eu já falei tudo. Falamos sobre o conceito de saudável, comida de verdade, essa é a dica de ouro desta aula. Tentem se alimentar de comida de verdade. Evitem suplementos alimentares, produtos industrializados, processados, ultraprocessados. Tentem evitar isso ao máximo. Lembrem que não existe alimento low carb, existe sim uma dieta low carb. Então você pode se atentar ao índice glicêmico dos alimentos e à quantidade de carboidrato, por exemplo, do que você está consumindo, tá? Então não existe, Rodrigo, banana é low carb?
aveia é low carb, não existe um alimento low carb, pessoal. Isso também é importante vocês entenderem, tá? Se você for seguir uma linha low carb, você precisa estar atento ao índice glicêmico dos alimentos e à quantidade de carboidrato que você tem em cada alimento. E aí depois vocês dão uma pesquisada aí, tem muito aplicativo que te ajuda a calcular quantidade de carboidratos e índice glicêmico, tá? Tudo isso. Falei também sobre jejum, não é melhor nem pior, mas é possível, desde que você mude a sua rotina alimentar para o jejum. Não adianta se entupir de pizza num dia e querer compensar no dia seguinte com jejum, tá? Isso eu não recomendo que você faça. Se você optar por fazer jejum, primeiro, veja se é para você. Segundo, mude sua rotina alimentar para essa alimentação que eu falei aqui, comida de verdade. Certinho? E outra coisa importante. Rodrigo, você nunca sai da dieta? Claro que eu saio, né, pessoal? Óbvio que eu saio. Claro que sim. E quando você sai, o que você faz? Eu como bastante. Principalmente doces. Não, brincadeira. Eu não sou muito de doce, não. Quando eu saio da dieta, prefiro comer uma pizza, por exemplo. Que é uma coisa que eu não como com muita frequência. Então, gente, claro que eu saio da dieta. Todo mundo que segue uma linha alimentar, low carb, sai de vez em quando. E o que a gente faz? Na próxima refeição, volta para a dieta. E pronto, tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá? Agora, tome cuidado. Se você optar por uma linha X ou uma linha Y de alimentação, é bem provável que no começo as pessoas te chamem de louco. Pode acontecer. Como acontece até hoje. Se eu falo que eu treino em jejum, as pessoas vão falar que eu vou morrer na rua, que eu vou desmaiar. Muita gente ainda pensa isso. Mas tudo bem. Eu respeito isso, não tem problema nenhum. Mas acontece muito. Tá? Então, não se preocupe muito com a opinião dos outros. Então acho que é isso, gente. Já falei de tudo, falei muito. Lá se vão aí. Caramba, gente, esse vídeo ficou longo demais, eu acho, hein? Mas tá legal. Então, aula de hoje, alimentação, dicas de alimentação. Se você for seguir uma linha alimentar, lembra, vai no nutricionista, tira suas dúvidas com o nutricionista ou a nutricionista, pergunta tudo que você quer perguntar e veja se esta linha que você pretende seguir é para você. Quer seguir cetogênica? Pode ser para você, pode não ser. Quer seguir low carb? Pode ser para você, pode não ser. Certo? Então muita coisa é tentativa e erro? Sim, muita coisa é tentativa e erro. Não tem problema nenhum. E isso também que me dá um pouco de autoridade de chegar aqui e fazer os vídeos para vocês. Porque muitas das coisas que eu falo aqui, a grande maioria, se não todas, eu já fiz, já testei. Pessoas ao meu redor já testaram, na prática, e estudo, claro, teórico, pesquisas e tudo isso. Tá legal? Então, gente, fiquem bem por aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Na minha modéstia opinião, ficou muito legal. Muita coisa boa, muita coisa proveitosa vocês podem tirar daqui. Se alimentem bem, comida de verdade. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Um forte abraço para vocês, bons treinos por aí. Tchau!